Robério Diogun sentou-se para uma entrevista exclusiva recentemente. Dois grandes nomes se encontraram frente a frente. Nesta entrevista exclusiva, o contexto é claro e intenso. O líder espiritual, Robério Diogun, traz visão profunda. Um homem pode escolher ser delegado por uma soma de fatores que vão além da profissão em si. Geralmente, o que o leva a essa escolha envolve, primeiro, vocação e sentido de justiça. Muitos são movidos por um sentimento profundo de justiça. Desejam proteger a sociedade, dar voz às vítimas e enfrentar aqueles que desrespeitam a lei. Para eles, a profissão não é só um trabalho, mas uma missão de vida. Nosso convidado de hoje trouxe no seu karma como missão combater o crime e defender a sociedade. Ele é Dr. Oswaldo Nico Gonçalves. Dr. Nico, é um grande prazer recebê-lo aqui. E como disse a abertura do nosso bate-papo, a sua profissão, o delegado, o senhor acha que é uma missão? Olha, eu acho que é. Primeiramente, eu queria agradecer você, que é meu amigo de tanto tempo, lá do tempo do Corinthians. Verdade. Você sempre colaborava, você era uma pessoa respeitada, todo mundo se acalmava quando falava com você, né? Tanto eu como o Vanderlei Luxemburgo e aquele povo todo daquela época. Você tem um carisma enorme, né, para conseguir acalmar as pessoas e resolver os problemas. Mas olha, o que você falou na abertura, eu vou dizer para você, eu com 12 anos de idade, eu morava perto do 17º DP Ipiranga. Então eu ia lá na delegacia e via aquelas viaturas C14, sabe, aquelas antigas, né? E eu, por minha conta, começava a limpar as viaturas, passar pretinho nos pneus para ganhar um troco. Quando você era criança, Isso. e que você ia a uma delegacia Isso. engraxar os pneus das viaturas, Passar o pretinho lá. você poderia ter tomado um outro caminho. Sim. Porque isso já estava predestinado por Deus, que você viria ao mundo e você seria o policial. Eu já sabia que eu queria ser policial para servir, sabe? Eu não queria ser outra coisa, não queria ser influência, que está na moda, eu não queria ser juiz, promotor, médico, nada. Eu tinha duas coisas. Eu queria ser policial. Mas aqui mesmo, porque aqui em São Paulo, bandido não vai se criar. Pode ter demorado, a resposta foi porque foi para outro país. Eu vi as pessoas indo fazendo ocorrência, que chegavam na delegacia, porque além de eu limpar a viatura, eu tinha uma caixinha de graxa que eu ficava ali engraxando o sapato na porta da delegacia. Então, minha infância, eu convivi com os policiais. E eu, daquele momento que eu pus minha graxa, a lata de graxa e minha caixa na porta do 17º DP e comecei a cuidar das viaturas, eu não queria outra coisa na vida. Aí eu passei para investigador de polícia, depois para delegado, cheguei a ser delegado geral de polícia e hoje estou como subsecretário da Segurança Pública, que é um cargo que ninguém conseguiu na Polícia Civil. Estou lá graças ao governador do estado. Para você acompanhar, por favor, a entrevista com o Dr. Nico em cima dessa ação também. Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, que é subsecretário de Segurança Pública, veio em nome do governador do estado e também do secretário Guilherme Derrite. Em tempo pequeno, recorde, esclareceu esse caso, porque não é fácil a gente enxugar gelo, a verdade é essa. Eu quero falar isso com muita... Porque o governador do estado teve a coragem, Roberto, de colocar policiais mandando na polícia. Verdade. Porque sempre foi... E dividiu um ex-PM, um PM e um delegado. O Derrite, com uma bagagem enorme que ele traz da Polícia Militar, eu da Polícia Civil, né? E trouxemos lá o Arthur, hoje o Coutinho como comandante, o Pedro na investigação, o Makulevitz. Então é um time grande que a polícia está comandando a própria polícia. Porque antes era uma pessoa estranha dos quadros da polícia, não tinha aquele sentimento, sabe, que a gente tem como policial. Hoje eu vou numa ocorrência, o policial respeita, fala, pô, esse aí teve, ele começou na polícia lá embaixo, é chão de fábrica. Então o pessoal te entende com mais carinho, sem desmerecer aqueles que foram promotores, juízes, das Forças Armadas, foi tudo muito bem. Mas o que acontece? Hoje a força do Tarcísio de ter peitado, falou, não, quem vai comandar a polícia são os próprios policiais. Foi acomodou, eu falei, não, comigo não tem esse negócio não, para mim pode subir aqui, vamos lá. Foi comigo na viatura e fechamos a clínica. A polícia aprende, faz o papel. Hoje nós temos a melhor polícia civil, a melhor polícia militar de qualquer estado. Eles têm que resolver o problema. É verdade, é a e nós estamos primeira vez. conseguindo, apesar que, por mais esforço que a gente faça,
a gente consegue, por exemplo, no centro de São Paulo, baixar 60% os índices de criminalidade. É triste, nós policiais vimos da sociedade, a gente vê isso, sofre junto com a família. 60%, Bastião. Mas o problema de transmitir essa sensação de segurança é muito difícil. Você não consegue transmitir isso. Porque você andar no centro, hoje na Praça da Sé, você consegue andar, ver aquelas obras de arte que está tendo tudo pelo centro, tem passeios à noite, seguros, né? Mas quando acontece um fato, ele é amplamente divulgado pela imprensa. E não corresponde ao que a gente está fazendo, aqui é o problema das grandes cidades, né? Muita coisa foi feita no centro, muito. Foi desde agora a favela do Moinho. Desculpa se eu falo tudo. Não, pode falar. Mas eu falo de coração, Roberto. Mas é lógico, eu te conheço. Quando retomamos a Praça Princesa Isabel... Você abre a voz com a voz do coração. A Praça Princesa Isabel, então hoje dá orgulho de passar no centro. Para você ver, Giuliani fez em Nova York, conseguiu baixar 29% do índice da criminalidade. Ele é reconhecido pela população, fizeram uma estátua dele, fizeram uma estátua aqui em São Paulo, baixamos 60% e ninguém fala. E nós estamos devendo. Então, mas esse homem, que hoje é delegado, quando você era criança, e que você ia a uma delegacia, e que você enxergou engraxar os pneus das viaturas, passa o pretinho lá. Você poderia ter tomado um outro caminho. Sim. Porque isso já estava predestinado por Deus que você viria ao mundo e você seria o policial. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Isso está na tua alma. Está na minha alma. Eu sempre quis ser servil. E nunca teve medo? Não, não tive. Olha, se eu tivesse medo, eu tinha escolhido outra profissão. Profissão. Você entendeu, né? Porque na polícia, você sabe, você combater no crime, você tem que mandar alguém para cadeia, como aconteceu agora, você entendeu? E a gente não quer isso, não quer o confronto com os marginais, você entendeu? Não queremos nada, mas aí eu sempre, quando a gente manda alguém para cadeia porque ele está praticando um crime, eu olho assim e peço para Deus, sabe, que abençoe, sabe, porque ele deve ter mãe, pai, irmão, que vão ficar sentir a falta dele. Por mais que seja a nossa obrigação. Mas eu penso muito na família do ladrão, por estar nesse caminho. Será por quê? Porque ele não teve oportunidade, quando era pequeno, como eu tive, sabe, de escolher o lado do bem, né? Porque antigamente, eu era obrigado a entrar na sala de aula, respeitar o professor. Eu pegava a última página, tinha o hino nacional que você tinha que cantar. E bom dia e boa noite, você entendeu? Para o professor. Lógico. Respeito o professor. Se o professor fala, hoje a molecada peita o professor, você entendeu, né? E quer brigar com o professor, você entendeu? E se o professor me desse uma bronca, minha mãe ia achar até bom, você entendeu, né? É verdade. Hoje não dá. Hoje a molecada está se identificando com aquele que é o mais malandrinho da área, você entendeu, né? Talvez por falta de oportunidade. Porque a polícia, nós aqui, combatemos as consequências, por ele não ter tido na infância uma oportunidade. Ele passou a chegar na prisão. Ele teve em vários lugares. Perdemos ele numa barbearia, prendemos ele várias vezes. Certo? A doutora Ivalda ficou emocionada quando viu, ela começou a cair em lágrimas aqui quando o doutor apresentou para ela. Ficou chorada porque ela teve várias cobranças. Nós, na Polícia Civil, tivemos várias cobranças, né? Qual o bandido mais perigoso que você teve frente a frente? Olha, eu teve dois. Eu vou dizer dois que esse não sai da minha cabeça até hoje. Em São Caetano do Sul houve um assalto no Banco Itaú, uma quadrilha de roubo a banco, naquela época estava em alta, né? E entraram na agência bancária, a quadrilha de uma pessoa chamada Dentinho. Nunca me esqueço desse nome, porque eu vou te contar o que aconteceu. Esse Dentinho, a mãe pegou uma criança no colo, e a criança chorava, achava, ele falava para a mãe, vai ficar quieta. O bebê era um bebê, sabe, ficar quieto e tal. E o bebê chorava, não tinha essa de ficar quieto. Ele pegou a arma dele e foi lá e deu um tiro no bebê. Matou o bebê. A bebê chama-se Thalita, lembro até hoje isso aí. Foi um grande crime, assim, porque os marginais mataram a Thalita. Aí começou uma grande caçada na polícia, atrás de quem matou a Thalita. E na época eu era investigador. Aí eu recebi uma informação que esse bandido estava hospedado no Matsud. Aqui no centro. No centro. Era o hotel da época. É o hotel da época. Estava hospedado porque ele ostentava, era um rapaz bonito, sabe? Um menino tal, e estava lá.
E aí eu peguei mais 4 investigadores, então vamos tentar tratar um investigador mais antigão, que foram me acompanhar, tá lá. A polícia toda está atrás desse bandido. Era manchete em tudo quanto é jornal, você entendeu? Um crime bárbaro desse. Aí eu peguei, fui no Matsuda e ficamos no saguão. Aí começamos a falar com um, falando com outro e tal. Aí o investigador falou pra mim, pô, você que não tem cara de polícia aí, tem cara de bobo aí, você entendeu? Falou pra mim, né? Aqueles policiais antigos, você entendeu? Falou pra mim, ó, tem uma informação que tem um cara lá no 6º andar, meio esquisito, esperando e tal. Dá uma volta lá no 6º andar do hotel pra ver se tem alguma movimentação. Eu peguei, fui sozinho, desarmado, para não ter volume, nada. Entrei, desci no 6º andar, estou andando para outros corredores, não tinha nada. Aperto o botão do elevador e vou entrar no elevador. Quando eu entro no elevador, sai da porta da frente, ele, o Dentinho. E entra no elevador junto comigo. Pelo amor de Deus. E ser desarmado. Eu desarmado e ele com um rol de mortes grande nas costas. E eu olho para ele, ele estava com uma blusa larga e deu para ver que ele estava com 2 armas. Eu senti que ele estava com... É o que a gente percebeu. E eu comecei a descer com ele. 5º andar, 4º, e ele parou, fixou o olhar em mim, sabe? Ele olhava gelado para mim, eu mais com medo do caramba, porque falei, vai acontecer alguma coisa, esse cara vai me matar hoje. Foi a única vez que eu tive a sensação que eu podia morrer na polícia. Certo. E ele olhava fixo para mim, e descia, e aquele térreo não chegava, você entendeu, né? Uma viagem longa. Aí quando chegou no térreo, abriu a porta e eu pulei fora. E ele não pulou fora. Ele ficou dentro do elevador e segurou e começou a me observar para onde eu ia. Segurando a porta assim. Aí eu andei uns 3, 4 metros, 5 metros, ele continuava. Daí um pouco ele saiu. Quando ele saiu, eu dei o pessoal que está comigo, era o alemão e o Carlão. Se tocou que era ele, aguentou ele por trás, tudo abafou ele. Mas foi a única sensação que eu tive. Você ficou frente a frente com um bandido que tinha matado uma criança com 2 armas. E era um cara procuradíssimo pela polícia. Se fosse hoje eu morria, porque aquele tempo eu não era conhecido, né? Lógico. Se fosse hoje, ele me matava no coisa. E foi como investigador. Esse foi o primeiro bandido que eu aprendi assim que aconteceu. De frente a frente. De frente a frente, que eu tive a sensação que eu podia perder a vida ali, entendeu? Você foi uma pessoa que marcou muito no Garra, né? Fiquei muitos anos. Você foi um profissional que comandou aquilo e pegou uma fase difícil. Eu peguei uma fase difícil. Eu consegui motivar o Garra. Quando eu fui para o Garra como supervisor, o Garra tinha 70 investigadores. Eu saí lá e deixei com 350. Aumentando a vontade do pessoal que entrava na polícia de trabalhar no Garra, sabe? Que o Garra também é um grupo de servir, a gente não se mete de chamar advogado, nada, vai na hora do fato, no calor da ocorrência. É extremamente difícil o policial do Garra, tem que ser diferenciado, porque tem que ter um controle emocional muito grande. Quando você foi para o Garra, qual era o governo? Geraldo Alckmin. Era o Alckmin? O Alckmin, antes do Alckmin era o Fleury. Do Fleury pro Alckmin, dessa época aí. E aí foi uma época pesada, né? Eu comecei no Garra como investigador, depois fui como delegado piloto, depois eu cheguei a ser supervisor do Garra. Aí eu trouxe o GER, o Grupo Especial de Resgate, pro Garra, criei o grupo de moto, fiz tanta coisa, sabe, que inventei tanto, você entendeu? Grupo de moto, eu fiz o canil do Garra, o pessoal foi tudo contra, você entendeu, né? Aí o diretor falou, pô, como é que você cria esse departamento aqui, tá? Eu falei, para ajudar, tá, mas você não pode e tal, sabe, mas eu sempre tive iniciativa de fazer as coisas, né? O grupo de moto foi excelente que eu criei também, o grupo antibomba. Você sempre teve uma grande proteção, né? Proteção divina também. É de Deus. Deus colocou a mão e falou, olha, nada vai te acontecer, vai. Tomara. Porque você foi muito corajoso, né? Fiz muitos casos. Você foi muito. Agora, o segundo grande bandido que você falou, eu te falei que foi 2. Um com o investigador. O segundo grande bandido foi o Morambuena. Era o doutor Nico, como ele mesmo vai nos falar, que cuidava, que vivia o tempo todo com o chileno, que veio para ser o mentor. O comandante do sequestro do Washington Oliveto. O Morambuena foi aquele que sequestrou o Washington Oliveto. Eu lembro. Ele veio aqui para negociação. Ele não foi ele que sequestrou, ele só veio para negociar. Ele era colombiano? Chileno. Chileno. Ele veio para negociar.
Ele veio para negociar com a família do Washington, né? Então ele não sabia onde estava o cativeiro, ele não sabia nada, ele tinha um contato por telefone só. Ele tinha vindo da Argentina, onde ele tinha feito uma negociação, onde ele negociou com o filho de um dono do jornal argentino, ele tinha recebido 3 milhões de dólares. E ele estava aqui motivado politicamente, que é a pior coisa que você tem para aprender alguém. Verdade, motivado. Se você pagar o cara bandido para ganhar uma nota, ele era motivado politicamente. Então é muito difícil. E eu aprendi muito com ele, com esse Mourão Bueno. Ele era um cara, tentou, parece que ele era médico no Chile. Ele tentou matar o Pinochet 2, 3 vezes. O ex-guerrilheiro foi responsável pelo atentado contra o ditador chileno Augusto Pinochet, em 1986. Ele fugiu de um presídio que ele estava, jogaram um saquinho no helicóptero, tiraram ele do presídio. Ele é um cara protegidíssimo pelas Farc, né? E esse foi, assim, acho que de qualidade, de intelectual, foi o principal, que ele tinha toda a mente dele voltada para o crime motivado politicamente, que é muito difícil. Quando você prende alguém emocionalmente motivado, é difícil você negociar. Quando a pessoa está lá brigando com a mulher, você vai negociar. Fiz vários casos desses. Mas quando você pega alguém politicamente, é duro. Tanto é que você vê... Há uma estrutura do lado inteligente, intelectual. Lá na fazendinha onde nós pegamos ele tinha recebido 3 milhões de dólares. Aí ele estava com a contabilidade... Assim, eu comprei escrito tudo que ele fazia diariamente. Comprei hoje 300 gramas de mortadela e 6 pãozinhos e uma coca. Você vê, o cara que estava com... Ele estava mostrando pro pessoal dele onde ele estava gastando dinheiro. Um cara tinha recebido 3 milhões de dólares. Prestando conta. Então, quando você lida com esse tipo de gente... Quando você pegou ele? Ele reagiu? Não, quem pegou foi o pessoal do antissequestro. Eu transportava ele para lá e para cá e ficava com ele para lá e para cá. E ele era frio, ele não falava com ninguém. Até que o pessoal não acreditava nele. Falou, onde está o cativeiro? Onde o cativeiro? Aí ele me falou, eu sou uma célula que vim aqui para negociar. Eu não sei quem arrebatou ele, eu não sei onde ele está. Mas se vocês não me deixarem telefonar um orelhão, vão matar o Washington. Foi uma coisa muito barra pesada, evidentemente. Eu estava praticamente dentro de um armário. Agora, é muito difícil você analisar reações. Eu acho que cada pessoa reage de um jeito. Eu preciso telefonar para soltarem o Washington. Porque de 8 em 8 horas eu tenho que telefonar para um grupo. Se eu não ligar, vão matar ele. Aí o Bittencourt, que era o diretor, papo furado, na época o Vagnão, que era o falecido Vagnão, era o diretor do antissequestro, né? Esse é cascata. Eu falei, gente, ele está falando a verdade, ele veio aqui só para ele não sabe onde é o cativeiro. Podemos amarrar ele de cabeça para baixo, ele não sabe onde está o cativeiro, entendeu? Aí o doutor Bittencourt concedeu que ele fosse ligasse, acho que ele ligou e deu a senha para o pessoal invadir. De uma hora para outra, o Washington se viu com as portas abertas lá no cativeiro onde ele estava, perto da Avenida Portugal. Aí ele viu que todo mundo foi embora, ele pegou e foi embora também, porque chegou a ordem do Mourão Bueno. Olha. Na época que aconteceu, eu falei isso, eu não pude deixar de fazer uma coletiva de imprensa. E na coletiva eu falei, olha, gente, essa é a primeira e última vez que eu falo desse assunto para não virar pauta ad eternum. E ele falava a verdade. Falava a verdade. E olha que organização em 8 horas tinha que... Sabe como é que funciona isso? Você me explica, eu te explico. Então vamos dizer o seguinte, vamos sequestrar aqui o seu João, é isso aqui. Vou contratar o Robério para pegar o João, eu vou te dar 100 mil reais, você vai pegar o João e vai deixar no porta-mala de um carro que eu te entregar. Tá aqui os 100 mil reais, deixou o João lá, tua participação acabou. Acaba aí. Zero, a função zero, acabou aí. Vamos contratar nosso câmera ali. Grabowski. O Grabowski. O Grabowski é prático nisso. Vamos contratar ele para ficar com o João, para ficar com o Washington no cativeiro, dando alimentação, com ele trancado o dia inteiro, sem comunicação. Ele não conhece você que deu o rebate. Você entendeu? Não conhece você. E ele está cuidando tudo no cativeiro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma outra terceira pessoa, ou qualquer um Almeida da vida, contratar uma terceira que vai negociar. Que não conhece não conhece você e não conhece ele. E não sabe onde está. Tá certo? Ele era essa terceira pessoa. Ele não sabia, ele era uma pessoa especialista em negócio. Então ele veio para negociar. A tua história é uma história
entregue ao que você ama, que é a tua profissão, né? Posso te contar meu primeiro caso? Que me dá Pode. Posso? Lógico. Eu fui trabalhar, quando saí da academia de polícia, e pedi para trabalhar, ser designado no 17º DP, Ipiranga. Fui eu e mais 3 colegas meus que tinham saído da academia, saiu um curso de investigador, acabou, foi designado para trabalhar na Zona Sul, e os 4 no 17º Ipiranga. E era perto de casa. Ali que eu comecei a engraxar sapato, tinha conhecimento muito, falei, pô, quero ir lá, cara. Mas só que quando você ingressa na carreira, você começa atendendo no plantão lá, você não sai pra rua, você entendeu, né? Fica ali e fica na quieto, mesinha. e cala a boca, você entendeu, né? Fica batendo aí fichinha de quem perdeu documentos e tal. Aí eu peguei e fui me apresentar no 17º DP. Eu peguei meu ofício de apresentação, fui na sala dos investigadores e me apresentei pro chefe que estava lá dos investigadores. Ele é o titular lá, você entendeu, né? Então você vai ter direito de escolher onde você quer trabalhar aqui na delegacia. Aí eu falei, meu sonho é trabalhar na Honda, sabe, na viatura. Ficar rodando, né? Porque tinha aquela Honda da delegacia, pô, com um bolachão no peito, pra quem era engraxate, lá na delegacia, sabe? Então, se sentindo gostoso lá de polícia, tá tão novinho, né? Tá pra casar. Pô, eu vou pra lá. Esse Ângelo falou, então você vê no lugar, então você vai trabalhar. Então faz o seguinte, você se apresenta aqui, hoje à noite, você vai trabalhar das 7 da noite às 7 da manhã. Eu tinha que entrar às 7. Cheguei às 4 horas da tarde para trabalhar. Você vê a vontade, né? Cheguei às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, eu comecei a olhar, entrei na chefia dos investigadores, chefe, e estava tendo uma movimentação grande lá, sabe? Tinha imprensa na porta, um monte de coisa. Quase nem deixaram entrar na sala do investigador, mas eu fiquei de olho lá. Aí eu vi eles conversando com um garoto de 8 anos que tinha sido abusado numa empresa de ferro no bairro Ipiranga, que tinha sido abandonada na Rua das Provisórias. Tinha sido abusado e o irmão dele, que estava empinando pipa, foi morto por essa pessoa, abusou do irmão e matou o irmão. E ele se fez de morte. Eram 2 irmãozinhos, estavam empinando pipa nessa empresa abandonada. E ele falou que um rapaz matou o irmãozinho, abusou dos 2 e matou o irmão. E ele se fez que estava morto, ele estava todo machucadinho. E também o cara pensou que ele estava morto e deixou ele vivo. Aí eu ouvindo aquilo, né, com perplexo. Aí ele contava o menino, né? Olha, o cara que pegou meu irmãozinho, ele estava com um bonezinho verde, ele andava meio carcundinha, sabe? Ele contou toda a descrição e fiquei com aquilo na cabeça. Que o doutor Nico, ele tem o faro, a intuição do policial, do investigador, do delegado. Ao ver aquele homem entrar na farmácia, o que ele faz? Ele desce da viatura no seu primeiro dia de trabalho e vai em busca daquele assassino. Ele te conta a história. Fui me apresentar para os investigadores mais velhos, chamado Carlão. Eu vou trabalhar com você. Ele falou, por que você vai trabalhar com nós? O cara falou, fui designado pelo Anjo. Falei, você é muito calça branca e tal. Mas eu falei, não. Ele não queremos, sabe? Eu falei, não, pô, mas designou, tal. Ele, e vai que vai. Concordaram que eu fui. Você vai entrar na viatura aí, você fica aí no banco de trás, falou para mim o alemão. Cheio de corrente de ouro, sabe? Cheio de problema. Aquele tipo antigão mesmo, né? Entendeu, né? Quando chegou na rua Silvio Bueno, próximo a 2 de julho, eu vejo o que um elemento com as características que eu tinha visto a quadrilha. Tinha falado. Vindo na seleção, olhou para a viatura e entrou na farmácia. Aí o alemão, olha o cara lá, você entendeu? Que o menininho falou. Eu falei, que menininho? Eu falei, não, eu contei a história. Ele falou, não, fica quieto, não é, né? Vocês não queriam parar. Quando a viatura parou na esquina, eu pulei da viatura e fui na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, ele estava saindo, cara. Aí eu perguntei, o que ele comprou, o que fez aqui? Não, ele só se pesou, mas ele ficou de olho aqui, que a viatura passou. Eu falei, vou atrás dele. Voltei na viatura, olha, o rapaz lá da farmácia falou que não comprou nada, aí, tanto encheu o saco dos policiais, eles foram, o alemão e o cara, deram a volta, pegamos ele e coloquei no banco de trás, não precisamos no chiqueirinho, você entendeu? Aí o cara mesmo esse aí falava assim, que vocês estão me levando, não podem me levar, não, vamos. Bom, olha o que aconteceu, nós levamos,
o alemão pôs o cara sentado no banco da frente, no banco da delegacia tinha um banco, que ficava ali, pessoal fazer conta, senta aí e tal. E o alemão e o Carlão subiu lá, foram lá, agora nós vamos jantar. Eu peguei o B.O. na mão e falei, ó, aqui, ó, a vítima aqui, esse menino e o pai dele, eles moram aqui na rua Ribeiro do Amaral, aqui pertinho, né? Eu vou lá com a viatura pegar o pai para ver se ele vê se esse menino. Aí o alemão falou assim para mim, não, você não vai dirigir viatura, entendeu, né? Você não vai dirigir, você primeiro quer sair de viatura? Não vai sair de viatura, nós vamos jantar agora, você entendeu, né? Telefona aí, falou para mim. Peguei meu carro, I7, fui lá na casa, peguei o pai e o menino. Levei para a delegacia, o menino... Me lembro, me emociono. Uhum. O menino falou, esse aí que matou meu irmãozinho. Na hora. Na hora. Pô, Deus, esse que matou meu irmãozinho. Poxa. O alemão estava jantando. Que noite, hein? À noite, passei o dia seguinte. Aí o que aconteceu? Começou a vir toda a imprensa, tudo lá. Aí no dia, às 7 horas da manhã, tinha um repórter chamado Gil Gomes. Poxa, meu amigo, nós trabalhamos juntos. Depois ficou meu amigo. Então, aí eu estava fazendo, ele fazia uma novela, ele fez essa novela comigo no primeiro dia de policial. Você entendeu? Ele contava história como ninguém, o Gil. E eu fiz aquela novela, tal, aí, lá no bairro de Ipiranga, o cara, primeiro dia de serviço, o Gil fez a matéria toda. Aí depois aí o alemão conversou com o cara com carinho, o cara confessou que tinha sido ele mesmo. Aí o alemão falou, pô, você tem tirocínio, hein? Você entendeu, né? Tino, intuição, isso aí ele falou, e foi que ali que eu comecei meu primeiro caso na polícia, né? Uma coisa divina, falou assim, vai assistir, vai. Primeiro dia. Por que eu tinha que fazer as coisas? Vou entrar às 7 horas da noite, o que eu tinha que fazer às 4 horas da tarde lá? Você entendeu, né? Me achando lá que eu era super polícia, né? Então, mas esse caso mostra o que nós abrimos esse podcast para falar. Você nasceu para ser delegado. Você reencarnou para isso. Delegado, eu fui investigador. A intuição, tudo, mas é delegado. Você está encerrando sua carreira, vai encerrar como delegado. O teu caminho é muito aberto. E uma coisa eu sempre falo, né? Quem procura a gente da polícia está com desespero. E eu dou atenção para todo mundo, não é caso importante. Aí fala, você descobre casos de famosos aí, porque eu fiz caso de gente famosa, muito famosa aí e tal. Muitos. Mas não é, eu dou atenção para todo mundo. É que quando tá um caso famoso, é o que repercute na imprensa, você entendeu, né? Nossa. Mas tanta gente que eu ajudei anonimamente e continuo ajudando. Eu chego na secretaria, né? Às vezes tem alguém na porta me esperando, sabe? Porque me vê na televisão, me vê ali, acho que a gente consegue resolver tudo, mas eu procuro encaminhar, quando eu atendo pessoalmente, eu procuro encaminhar no lugar certo. Então é por isso que eu vou voltar a repetir, ser persistente. Você veio ao mundo com essa missão. E nessa missão você trouxe o carisma. Então você vai para a mídia, porque esse teu carisma faz as pessoas procurarem você e acreditarem na polícia. Eu não tenho um português bom, eu falo do meu jeito, sabe? Mas eu falo que o pessoal me entende, entendeu, né? E outra coisa, né, Nico? Me conta uma coisa, não sei se você pode falar ou não, e quis mais uma vez, né, o teu karma, a tua missão, esse assassinato que teve no aeroporto, foi você que esteve à frente das investigações? Fui do caso do Vinícius, né? Isso. Claro que era empresário, eu nunca achei que era empresário, achei que nós estamos até passando essas cenas aqui. Esse caso do aeroporto foi um caso emblemático, né? Porque na época o secretário Derrite me chamou, falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, pode parar o que você está fazendo, vamos fazer uma força-tarefa, você vai comandar a força-tarefa, vamos ver o que acontece, porque não dá para acontecer isso no aeroporto aqui em São Paulo, esse crime bárbaro. É um caso difícil. Muito difícil. Porque quem fez ali não eram profissionais, né? Saímos do nada. Aí começou a investigação. Agora, não fiz nada sozinho. Fiz com a equipe toda. Você comandou a equipe. Com a equipe da PM, da Corregedoria da PM, com a equipe da Corregedoria da Polícia Civil, né? E hoje tem 21 policiais presos, né? Não, isso que cortar na carne é difícil. É difícil. Né? Tomara que todo mundo encontre o seu caminho, quem pague o que fez, sabe? E consiga esclarecer cada um com o seu quinhão em determinado momento que participou da vista do Vinícius.
né? Mas foi um caso desafiador. O Vinícius, quando morreu, tu falou, o empresário, ele estava cometendo um crime de lavagem de dinheiro. Ele trouxe umas joias de fora, sabe? E então ele desafiou o crime organizado, tentando enganar o crime organizado, tirou dinheiro do crime organizado, sumiu com o dinheiro do crime organizado, e o pessoal não perdoou, que a gente sabia que o crime organizado estava atrás dele, a gente sabia. Sabe? Mas quem eram os mandantes, depois até chegar nos mandantes, que era o Cigarreira, aquele pessoal todo, né? O Cauê, que foi o olheiro, que foi o primeiro que nós conseguimos identificar, até chegar, das 24 pessoas, 21 estão presas. Tem 3 foragidos ainda. E foi difícil, né? Comandar essa tarefa, né? Difícil, é a cobrança diária, porque eu abri o Jornal da TV, abri lá, ainda, olha, faz 20 dias, ainda ninguém foi preso. E não é, quem comete um crime desse, não está aí, vai cometer o crime e ficar esperando a polícia prender, você entendeu? Né? É o meu agora, o caso do Dr. Rui. Nós vamos chegar nesse caso já. Já eu quero chegar lá. Então, você vê a missão que você teve. Mais uma vez, e o que era? Não era só pegar os bandidos, era mostrar para a sociedade que tem justiça. Bem. Que por mais organizado e por mais perfeito que seja o crime, quando tem alguém que está no comando, que tem intuição, que nasceu para o cargo que está, vai ser desvendado, e você conseguiu desvendar. Agora, como você falou, nós temos o caso do ex-secretário de Estado, Dr. Rui. Ex-delegado-geral de polícia. Ele chegou a ser secretário? Não. Só delegado-geral. Do delegado-geral. Como é que vocês chegaram ao caso? Tão rápido a desvendar? A gente começou com a ajuda da nossa polícia técnica, né? Aconteceu esse fato. A gente já logo viu ali que quem fez esse atentado com o Rui tinha um conhecimento técnico, né? De desembarcar do carro, você vê as cenas. Tem um que ficou na contenção de quem vinha, tem um que já ficou virando o carro ao contrário, enquanto 2 executores correram com a arma, com posição tática da arma, certo? Para atirar no Rui. Então, não é acusando ninguém, ainda não temos ninguém preso que executou, né? Eles foram com conhecimento tático de carregar, condução de arma, andar os primeiros passos, e o Rui foi covardemente, né? Nossa, foi covardemente. Nós conseguimos agora, eles puseram fogo, eles estavam com 2 carros, eles puseram fogo num carro, não conseguimos pegar nada. No segundo carro que eles se evadiram, eles deixaram umas evidências, que nós, com o nosso trabalho da Polícia Técnica, sensacional, conseguimos chegar já em 3 pessoas. 4 pessoas. Uma está presa, que é uma mulher, que recebeu uma ordem depois do acontecimento com o Rui, deixaram um fuzil lá na Baixada, na Praia Grande. Ela foi incumbida de buscar esse fuzil e trazer aqui para a Diadema. Então ela pegou um Uber, foi lá, pegou o fuzil, então ela colaborou com o crime, né? Com a logística de transportar. Talvez eles pensaram que a mulher que pegasse um fuzil não ia ser descoberta, trouxeram aqui para cá. Pegamos mais 2 pessoas, que pedimos uma prisão, mais 3 pessoas que são ligadas, que estão que a gente sabe que estava dirigindo o carro, que queimaram um deles. E 2 que o carro, onde foi a fuga, também a mão dele estava lá. Isso é um tal de Mascherano, que é um cara conhecido do crime organizado, que estava dirigindo esse carro que nós encontramos com ele. Então, já é conhecido. É reconhecido na cena, né? Na cena, a gente tem evidências técnicas que eles estavam lá. Rápido, né, Nico? Rápido. E agora estamos tentando pegar a motivação, que a gente pode... tem duas linhas da motivação. Pode ser que aconteceu isso por ele ser um atuante no cargo que ele estava exercendo como secretário municipal lá na Prefeitura da Praia Grande. Porque ele é um cara combativo, trabalhei com ele desde 79, 80. Ele é um cara combativo, é um cara justo, gosta da coisa. Então, ele pode ter sido morto, como tentar combater, tentar investigar alguma coisa como secretário municipal. E pode ser também, né, pelo passado dele, que ele foi um dos primeiros combatentes, né, ao crime organizado. Isso na época de 2000. Foi ele primeiro que prendeu Marcola, naquela coisa, e começou a identificar os líderes da facção criminosa e que mandou para a cadeia um monte. Então, a gente tem essas 2 correntes, né? Uma ou outra. Uma ou outra. E, graças a Deus, o Estado de São Paulo hoje conseguiu unir 2 forças, né? Você e o secretário. Como vocês
intuitivamente, a mesma garra, a mesma vontade. Então, isso é uma obra karmática, é uma obra que vocês tinham que se encontrar para esse momento. Nós só falamos de dois crimes dificílimos. O do aeroporto e do delegado-geral. Graças a Deus, esse entrosamento de vocês, com esse apoio do governador, o governador querendo que isso se esclareça, isso foi fantástico. A cobrança dele é diária do governador em cima. E a gente tem conseguido resolver os casos, né? Os principais casos. Eu vou dizer para você, o que a gente luta, e luta muito, é que essa porta giratória de que a gente prende e a pessoa sai logo da cadeia e não cumpre o que tem que cumprir. Verdade. A porta giratória que existe, a gente fala sempre eu, o Derrite e tal, essa porta giratória. Então, eu vou te contar rapidinho. O caso do ciclista, aquele que no parque, que acontece? Aquele elemento que matou, para roubar o celular do ciclista, ele já tinha sido preso 4, 5 vezes no ano anterior. Aquele engenheiro, arquiteto, que também foi morto pelo motoqueiro, porque ele tentou até atropelar, que teve um caso famoso disso aí. Então, ele já tinha sido preso 5 vezes no ano passado. Aquele que foi roubar a aliança do cara do CT, do rapaz da CT, do funcionário da CT, já tinha sido preso 2, 3 vezes no ano passado. Tudo gente que entrou na cadeia e saiu. Vou te contar um caso emblemático que está acontecendo agora. A manhinha do crime. Uma mulher que ela oferece estrutura para os ladrões. Ela arruma a caixa de mochila para dizer que o cara é entregador, arruma equipamento, arruma moto, arruma tudo, placa fria, tudo para a pessoa roubar. A pessoa vai roubar o celular, a corrente, né, e volta com os bens que roubaram, o produto do furto, e ela compra também. Você entendeu? Então ela fornece tudo para o ladrão e depois compra a refustida. Ela foi presa e condenada a 12 anos de cadeia. Ficou menos de 1 ano e saiu. Quando ela saiu, ela voltou a fazer a mesma coisa, e onde ela arrumou a morte do nosso colega delegado de polícia que estava passeando ali na região, e foram roubar o celular dele, viram que e mataram ele. Ela contribuiu, ela está em cana hoje. Espero que não saia tão já, porque ela estava condenada e saiu com 12 anos. Então, o que acontece? A gente tem que fazer uma pauta no Congresso, ou na Câmara Municipal, falar assim, ó, parou. Chega. Parou. Vão parar com tanto benefício, vão tentar ajudar o juiz, o promotor, o defensor público, ajudar a segurar na cadeia. Pô, muito roubo de celular. Então, o que acontece? A gente prende a pessoa mais de 10 vezes esse ano. No mesmo mês, 3, 4 vezes. E a pessoa sai da cadeia. Porque o crime de furto, a lei não segura quase, que o cara praticamente se livra solto. Então, enquanto não parar e falar assim, vamos ter uma pauta. Se eu roubar o teu celular, Roberto, pode ser o que for, eu vou ficar 1 ano em cana. 1 ano eu vou ficar em cana por ter roubado o teu celular. Vai ver se não caiu. Cai, lógico. Agora, se eu roubar o celular daqui 15 minutos, você está na rua, o cara vai ficar tentando. Você entendeu? Então, o que acontece? A lei tem. O que precisa é que ela seja cumprida sem tantas benéfias. Você entendeu? Na lei. Seja cumprida com isso. Senão, não vão ter essa porta giratória. E um dado importante aqui que eu posso falar, que eu até vi ontem ainda, mais de 70% das pessoas que são presas agora cometendo crime já são reincidentes há pouco tempo. É o retrabalho que a gente faz diariamente. Nico, eu imagino como você fica frente a frente com pessoas que nem sabem o que está fazendo, né? Que estão assaltando sem ter noção do que tem para cumprir, que estão extremamente dominadas por forças do mal, por forças negativas. É duro. Né? Sabe o que acontece? O ladrão aí, que a gente fala, vagabundo, ladrão, as pessoas não gostam que eu falo assim, mas eu falo. Mas o que acontece? Eles não têm medo da justiça. Eles têm medo da polícia. E chegar na hora trocar tiro, você entendeu? Trocar tiro e ser morto. Eles têm medo da polícia. Mas ele não teme a justiça, porque ele sabe que ele vai encontrar uma série de benefícios que vai pôr ele na rua. Então, eles não têm medo da polícia. Então, compensa. Acaba compensando eles. Entendeu? Então, é o que acontece. Vou te contar uma outra coisa, rapidinho, antes que acabe o nosso tempo. Nós, no ano passado, fizemos uma Operação Escudo no Guarujá. Você lembra dessa operação? Eu lembro, lógico. Foi uma operação. Aí começaram a criticar muito, porque, vamos dizer, 80% da imprensa não gosta da gente. Você entendeu? Não gosta da polícia, não tem simpatia, acho que mas tá.
tem uns 20% que gostam. E o que acontece? Na Operação Escudo, quando mataram o nosso policial militar, nós intensificamos o trabalho lá. Aí começaram aquela conversa. Olha, é uma Operação Vingança, não é Operação Escudo. É uma Operação Vingança. Por quê? Nós fomos para cima de um território que tinha sido perdido no Guarujá. Território perdido por outros governos anteriores que não agiram. Então nós começamos a agir. E os vagabundos da área começaram a trocar com a polícia, trocar e tirar. Chegou a polícia aqui, vão receber a polícia bala. Né? E foi uma troca e felizmente quem morreu mais foi do outro lado, entendeu? Né? O policial preparado. Antes de eu chorar a morte de um policial, que chora a família do vagabundo. Porque antes da gente perder um homem de bem, que se perca um lixo humano. Isso é uma concepção de todos aqueles que acreditam em Deus. Porque o homem do bem, ele pratica caridade, ele pratica o amor ao próximo, ele cuida da família, ele cuida de tudo isso. E aquele que pratica o mal, ele só pode ser pago com o mal, não tem como você pagar com o bem. Você não recupera. A gente tem que ser realista. Dom Paulo Evaristo Arnes foi um padre muito caridoso, defendeu muito, mas tinha esse mesmo pensamento. Ele tem. Porque a tua vida está em risco também. Tá bom? Tá bom. Tá bom por hoje? Excelente. Vamos agora para as ocorrências aí, que eu tô com um monte agora de tarde aí que não parou. Muito obrigado. Você, irmão.